Aleluia. Cumprimenta os irmãos que estão perto de você e você pode tomar o teu assento. Obrigado, grupo de música. Aleluia. Aleluia. Seja bem-vindo a uma noite poderosa na presença do Senhor. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Nessa noite nós vamos trazer uma mensagem sobre a redenção. Amém? Nós já pregamos sobre isso algumas vezes aqui, mas é uma palavra que não se esgota. Sempre nós precisamos aprender sobre isso. Além do mais, existe muita gente nova que ainda não ouviu essa pregação, mas mesmo se você já ouviu, existem elementos novos, existem revelações novas para a tua vida, amém? Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, eu vou pedir para projetar essa passagem aqui. A gente vai ler esse versículo e depois a gente vai voltar lá para o início e vamos construir algumas coisas nessa noite. Efésios 1, 7 vai dizer, em quem temos a redenção. Quem é esse em quem temos a redenção? Diga, Jesus Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Vamos parar aqui um pouco, vamos meditar em cima dessa passagem, depois a gente vai construir algumas coisas relacionadas a este assunto também por meio de outras passagens bíblicas. Aqui a gente leu que em Cristo nós temos a redenção através do seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, através da graça do Senhor, nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Mas o que é a redenção? Nós ouvimos falar muito no contexto cristão da palavra redenção. Mas essa palavra não é uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia. Não faz parte do nosso vocabulário essa palavra. E a gente vai explicar qual o contexto, qual o significado, do que ela trata e o que ela pode ser aplicada na nossa vida, que vai trazer diferença, vai trazer transformação, vai trazer novidade de vida para você, o conhecimento dessa palavra. Amém? Sempre que você for escutar uma pregação, assistir uma pregação, participar de um culto, escute a palavra como se fosse a primeira vez. Como se você nunca tivesse ouvido nada parecido. E revelação vai saltar do Senhor para o teu coração. Uma das passagens que mais gosto nas Escrituras, existem muitas, mas uma das passagens que gosto bastante está lá em Efésios, no capítulo 1, um pouco depois dessa passagem que a gente leu, quando Paulo diz, olha, eu não cesso de dar graças por vocês, a partir do versículo 17, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou seja, o espírito de sabedoria e de revelação estão disponíveis no conhecimento pleno do Senhor. Então, sempre que a gente buscar isso, sabedoria e revelação da parte de Deus vão se apresentar para nós. Essa é uma oração pessoal que eu faço. Senhor, acrescenta em mim, no teu pleno conhecimento, espírito de sabedoria e espírito de revelação. Hoje nós vamos ler uma passagem que no Verbo da Vida é uma passagem muito conhecida, nós sempre lemos, nós sempre citamos quando falamos de fé, mas nesses dias veio para mim uma revelação dessa passagem que eu nunca tinha tido e que eu nunca vi nenhuma pregação que mencione essa parte. Com certeza alguém já teve também, alguém já pregou, mas eu nunca vi e com certeza isso vai saltar para o teu coração também. Amém? Então nós vemos nessa passagem, Efésios 1, 7, que segundo a riqueza da graça do Senhor, nós temos a redenção através do sangue de Jesus. Mas o que é redenção? No Antigo Testamento, o contexto de redenção, o conceito de redenção era algo muito claro para todo mundo. Todo mundo sabia o que era redenção. E o que era essa tal redenção? As pessoas tinham suas propriedades dentro do povo de Deus, dentro do povo hebreu. Imagine que você recebeu por herança propriedades. E você valorizava muito essa herança e você não iria vender essas propriedades que você recebeu como herança da parte do Senhor. Mas, por uma dívida que fosse feita,
essa propriedade ela poderia entrar como penhor, ou seja, como garantia de uma dívida que você fez. Vamos supor, eu tenho uma terra, eu vou fazer uma plantação, eu estou vendo que o arroz está muito valorizado, o quilo do arroz está a R$30, eu disse, pronto, eu vou aproveitar esse quilo do arroz a R$30, vamos fazer um exemplo mais, o café, que 200 gramas está a R$30, misericórdia. Aí eu disse, não, agora eu vou plantar café e a R$30, meu amigo, eu vou ficar rico. Aí eu digo, pastor Eric, fazer o seguinte, me empresta aí 2 milhões, que eu vou fazer uma plantação maior de café esse ano. Mas rapaz, tu tem certeza disso? Não, eu tenho, vai dar certo, a gente vai ficar rico agora. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer algo parecido. Não, porque esse negócio de Telex Free, eu vou ficar rico agora, e Bebom, e Avestruz Master, enfim. Eu disse, não, agora vai, dessa vez vai. Aí eu faço uma dívida com o pastor Eric, ele me empresta os 2 milhões de reais. Mas aí ele diz o seguinte, ó, mas a tua terra vai ficar como garantia. Se eu não conseguir pagar, essa terra vai ser minha. Só que a terra, vamos supor que a terra valha R$1 milhão. Eu peguei 2. Então, se eu não conseguir pagar, eu vou entregar a terra e eu ainda fiquei devendo 1 milhão. Se eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar, quem é que vai pagar essa dívida? A minha vida e da minha família. Nós vamos ser levados como escravos para trabalhar de graça para o pastor Eric e Sheila, lavando as fraldas de Elias, que vai nascer em breve. Não vai se preocupar com Elias, porque a gente vai, olha, fazer a segurança de Elias, levar Elias na escola, com segurança armado. Então, a gente é vendido como escravo, porque a gente não pôde pagar a dívida. Aí vamos lá, fiz a plantação. Quando plantou, que foi vender, o que era R$30, muita gente plantou, aí baixou para 5. Eita, era um sonho, ó, café a R$5. Baixou para 5. Então, aquela perspectiva de ganho que eu ia ter, eu não vou conseguir ter. Aí o pastor Eric chega e diz, aquele acordo que a gente fez, diante dos anciãos. Isso não era feito no cartório, isso era feito diante dos anciãos. Então, o pastor Gessé veio, com a sua barba branca, cheia de sabedoria e de conhecimento. Ele passou a mão na barba assim, disse, tá bom, tá amarrado o bigode agora, né? Tá firmado o acordo. E eu não consegui pagar a dívida. Então eu e a Adriana fomos levados como escravos e nós perdemos a nossa terra. Porém, a cada 50 anos existia o ano do jubileu, também chamado de ano aceitável do Senhor. O que acontecia nesse ano específico? Ainda se comemora o dia da expiação hoje, que é daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas existia o ano aceitável do Senhor. O que acontecia nesse ano? Todas as dívidas eram perdoadas e todas as terras voltavam para a posse inicial, a propriedade inicial. Então, se o ano aceitável do Senhor fosse o ano que vem, e eu fizesse essa dívida esse ano, aí estava tudo certo, não paguei, mas ano que vem eu estou livre, e a terra é minha, ele não pode me cobrar nada, porque isso é lei. O ano do jubileu. Mas vamos supor que o ano do jubileu passou a 10 anos. Eu tenho ainda 40 anos pela frente até que eu fique livre dessa dívida. Porém, existia a figura do redentor, ou resgatador, que seria alguém da minha família, alguém com consanguinidade, alguém próximo, que poderia pagar essa dívida e me libertar. Só que ele me libertava e me comprava como escravo. Mas vamos supor que um escravo seja R$10 mil. A minha dívida era de 2 milhões. Com 2 milhões, quantos escravos ele podia comprar? Quanta terra ele podia comprar? Então não era vantagem financeiramente pagar essa dívida para comprar a propriedade. Por que ele faria isso? Por amor a mim e a Adriana. Não, eu os amo, eu não quero que eles sejam escravos. Eu vou pagar a dívida, eles são meus agora, e porque eles são meus, eu vou os libertar, para eles viverem sua vida livre. Eu não sei se você está entendendo, mas todo esse contexto está apontando para uma realidade espiritual. De uma dívida que eu e você não poderíamos pagar. Mas alguém deu o seu sangue, pagou a dívida no meu e no teu lugar. Nos fez escravos dele. Mas por amor a nós, ele nos libertou. Para vivermos livres da escravidão que antes nós tínhamos. Quando nós vamos para Gênesis, Deus criou o mundo e ele disse, projeta Gênesis 1, 26, por favor. Você vai celebrar nessa noite ainda.
Não pense que isso é só conceito. Gênesis 1, 20, estagiário. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Passa. Estagiário. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós fomos criados à imagem de Deus, conforme a sua semelhança, e Ele nos deu domínio sobre toda a terra. Então se Ele me deu domínio sobre a terra, de quem é o domínio sobre a terra? É nosso? De quem era antes? Eu posso dar algo que é de outra pessoa? Se eu te dou algo, é porque esse algo é meu. Então de quem era o domínio? De Deus. Não precisa ficar com medo não, é pegadinha não, é de Deus mesmo. Domínio era de Deus, Ele entregou a mim. Está comigo? Amém. Se entregou a mim, deixou de ser dele. Está comigo? Amém. Ele tem poder para chegar e tomar de volta? Tem. Mas Ele não quebra a própria palavra. Ele deu o domínio a mim. Pastor Eric, por favor, vem aqui em cima. Pastor Gessé também. Pode ficar aqui, que fica visível. Esse iPad... Eu pego esse iPad, já dei esse exemplo várias vezes, mas sou eu que estou pregando, eu vou dar de novo. Aí, esse iPad é meu, eu pego o iPad e entrego ao pastor Eric. Toma, pastor, é seu. Não é não, viu? Eu vou precisar dele ainda. É seu. Aí eu entrego o iPad ao pastor Eric. Eu passo, vou embora. Depois o pastor Eric vai e sente no coração, é um homem muito generoso, e ele entrega, dá o iPad ao pastor Gessé. E aí eu passo, venho para o culto, vamos cultuar, e vamos adorar a Deus. Eu estou aqui em cima, louvando, adorando ao Senhor. Né? Mariana está ali cantando, chorando. Carol está ali tocando bateria, mordendo a boca. E a gente está aqui. Aí eu olho para o lado, quando eu vejo está o iPad na mão do pastor Gessé. Aí eu digo, ei, pastor, mas esse iPad não é do pastor Eric? Ele lhe deu? Não, está errado, eu dei a ele. Você acha que eu poderia fazer isso? Por que eu não poderia fazer isso? Porque eu entreguei a ele e ele dá a quem ele quiser. Não é verdade? Agora me dê. Obrigado, viu? Salva de palmas para os dois. Deus entregou o domínio ao homem, disse domine. Porém, lá em Gênesis 3, você sabe que Satanás, através da serpente, chegou e disse, olha, esse fruto aqui, a maçã, não é maçã não, viu? A Bíblia não diz que é maçã não. E a Bíblia diz sobre toma e bebe, toma e come, toma e come, toma e come. Eu acho que era um coco, porque coco dá para tomar e comer. Mas não, toma, pega e come. Aí vamos lá. Satanás veio e disse, olha, come isso aqui. Deus disse que não podia comer não, mas come, vai lá. Dá nada não, se der é pouca coisa. Vai lá, come. Aí a mulher comeu e deu ao homem. O homem comeu. Depois disso, quem passou a ter o domínio? A Bíblia diz que quem nós obedecemos, nos tornamos servos. O homem obedecia a Deus. A partir do momento que o homem obedeceu a Satanás, o homem se tornou servo de Satanás. O homem desobedeceu, o homem pecou. O homem foi desligado de Deus naquele momento e foi ligado a Satanás. E o domínio que era do homem passou a ser de Satanás. Aí Deus tinha poder para chegar lá e tomar de Satanás de novo? Tinha. Mas Deus ia quebrar a própria palavra se ele fizesse isso. Somente um homem sem pecado, porque o que dava poder a Satanás era o pecado. Somente um homem sem pecado poderia fazer isso. Aí lá em Gálatas 4 vai dizer que, vindo porém a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Lá em Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, sendo reconhecido em figura
humana. Então Deus viu que nenhum homem poderia viver sem pecado. Então o próprio Deus abriu mão da sua glória, da sua majestade, do seu poder, do seu domínio e veio como homem passar por tudo que eu e você passamos, passar por todas as tentações que eu e você passamos, todos os problemas que eu e você passamos, porém sem pecado. Ele foi até a morte, obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então Jesus foi o cumprimento, foi o pagamento pelo pecado e ele recuperou essa autoridade, ele pagou esse preço. Mas antes de Jesus, tudo apontava para ele. Em Gênesis ainda, quando Deus está dizendo, olha, o que foi que tu fizeste? Disse ao homem. O homem disse, foi a mulher que tu me desse. Deus, o homem culpou a mulher e culpou a Deus. Principalmente a Deus, porque ele disse, foi a mulher que tu me desse. Eu estava quieto, eu estava de boa, eu estava felizão, eu estava realizadão, eu conseguia estar certo. Agora eu não estou mais certo, desde que nasceu Eva. Eu não estou mais certo nunca mais. Aí depois dela, foi ela que comeu do fruto. Aí Deus diz, Eva, e aí, isso aí? Aí reclama com Eva, diz, agora as dores de parto vão se multiplicar e tal. Mas vai ser tranquilo, irmão, porque, viu? A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Agora vai multiplicar as dores de parto. Aí virou para a serpente e disse, tu vai rastejar agora. Aí virou para o homem, não amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra, o trabalho. Disse, olha, agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Agora a tua produtividade não vai ser plena. O homem já tinha que trabalhar. O trabalho não é consequência do pecado. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Já era trabalho. Só que agora, depois do pecado, o trabalho se tornou improdutivo. O homem perdeu aquela produtividade plena. Preste atenção, a gente está construindo coisas poderosas aqui. O homem perdeu aquela produtividade plena. Aí o que aconteceu? O homem pegou folhas de figueira e fez uma roupa. Se vestiu de folhas de figueira. Aí quando Deus apareceu, o homem se escondeu. Aí Deus disse, ei, cadê você, Adão? Cadê você? Ele disse, não, eu tive medo quando te vi e me escondi. Por que te escondeste? Porque eu estava nu. Ele não estava vestido de folha de figueira? Por que ele se escondeu? Porque ele viu que o que ele fez não era suficiente para cobrir o preço do pecado que ele cometeu. Aí o que Deus fez? Deus matou um animal e vestiu o homem com pele de animais. Ou seja, nada que o homem possa fazer pode cobrir o preço do pecado. Pode cobrir a consequência do pecado. Somente com o derramamento de sangue poderia se cobrir o preço do pecado. A justiça própria do homem não era capaz de fazer o homem justo diante de Deus. Somente o derramamento de um sangue inocente poderia ser capaz de cobrir. Preste atenção, tem uma realidade espiritual sendo construída aqui. Aí em todo o Antigo Testamento existia coisas apontando para Jesus. Tudo apontava para Jesus. Nesse momento Deus disse, olha, vai nascer um descendente da mulher que vai esmagar a tua cabeça, se referindo a Satanás, quebrar a autoridade de Satanás. Ele está dizendo, olha, agora tu tem autoridade. O homem te obedeceu, agora a autoridade é sua. Mas vai nascer um do homem que vai esmagar a tua cabeça. E tu vai ferir o calcanhar dele. Mas ele vai esmagar a tua cabeça. Ele vai quebrar a tua autoridade. Quem era que ia fazer isso? Jesus. Já estava apontando para Jesus. No Antigo Testamento existia a figura do tabernáculo. No tabernáculo era onde habitava a presença de Deus, na Arca da Aliança. Eu trouxe umas imagens para apresentar para você. Coloca a primeira imagem, por favor, do tabernáculo fechado. Pronto. Aqui era o tabernáculo. Aqui existia um lugar onde eram feitos sacrifícios de animais. Essa primeira parte. Aqui é o átrio exterior do tabernáculo. Na segunda parte, era onde o sumo sacerdote ele se lavava. Ele se purificava. Ele tirava suas vestes de sumo sacerdote, eram vestes pomposas, tinha muito ouro. Ele se vestia de uma roupa simples e fazia isso no dia da expiação, que era o Yom Kippur, o dia da expiação. E daqui a pouco você vai entender isso. Depois ele entrava nessa tenda, essa tenda era móvel. Para onde o povo se movia no deserto, a tenda ia e a tenda ficava no meio. Passa a segunda imagem, que mostra
o tabernáculo por dentro. Pronto, aqui você pode ver. Aqui nessa parte interna é o lugar santo. Nesse lugar santo existiam os castiçais de ouro que ficavam aqui, onde tinha azeite, tinha um óleo, e esse óleo queimava e iluminava essa área. Então o azeite, que simboliza a unção, era o que mantinha a luz no ambiente. Depois, no outro lugar onde ficava a Arca da Aliança. Passa a próxima imagem. Eu vou falar bem superficial, porque a explicação aqui é bem grande. Dentro ficava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança existiam 3 elementos. A vara de Arão, existia o maná, que era o alimento que caía do céu, e existia também as tábuas da lei, o que dizia, que Deus escreveu lá, dizendo que não pode fazer, dizendo que pode fazer. As tábuas da lei ficavam aí. Volta para a segunda imagem. Aqui, o sumo sacerdote, ele matava um novilho, ele matava um boi, sacrificava um boi, para que esse sacrifício cobrisse os pecados dele. Isso está lá em Levítico 16, toda a descrição. Então, esse sangue, ele entrava naquele lugar onde ficava a arca e derramava esse sangue sobre a arca, no propiciatório, que é a tampa da arca. Quando ele derramava, era como se o sangue cobrisse os pecados. A lei não está ali dentro, ele cobriu a lei. O derramamento de sangue purificava o sacerdote para que ele entrasse na presença de Deus. A presença de Deus habitava nesse lugar. Inclusive, ele entrava com um incensário que enchia de fumaça. E a presença de Deus se manifestava naquela fumaça. E ele, sem pecado, ele podia entrar nessa presença. Se ele entrasse com pecado, ele morria. Ele era consumido. Depois ele voltava aqui para fora e tinha 2 bodes. Um bode ele matava, jogava, lançava sorte, fazia um sorteio. Um bode ele matava e fazia a mesma coisa, jogava o sangue lá, dessa vez fazendo um sacrifício pelo povo. O boi ele matava por ele. O bode ele matava pelo povo. Você está prestando bem atenção, parece que a pregação vai ser chata, mas não vai não, tu vai ver o que vai acontecer. Presta atenção. Aí ele derramava lá aquele sangue em propiciação pelo povo. A tampa era o propiciatório, derramava o sangue em propiciação. E o outro bode, ele impunha as mãos, transferindo o pecado do povo para o bode. E aí esse bode era levado por uma pessoa para o deserto, para longe do povo. E essa pessoa, para voltar, ele tinha que tomar banho e tinha que lavar também as vestes para voltar ao convívio, porque ele era considerado impuro. Aquele bode, ele era considerado impuro. Era o bode expiatório. A gente fala a expressão bode expiatório. Era o bode que recebeu o pecado que não era dele. Recebeu a culpa que não era dele. Aí preste atenção. Tudo isso está apontando para uma realidade espiritual. Dessa segunda parte do lugar santo para o lugar santíssimo, existia um véu. Está vendo um véu aqui? Um véu muito pesado. Se passasse desse véu em pecado, morria. E a presença de Deus habitava dentro do véu. Tudo isso está apontando para uma realidade espiritual. O sacerdote, antes de matar o animal, ele avaliava se o animal não tinha nenhum defeito. Se o animal não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhuma mácula. Era um animal perfeito. Aí tudo isso aponta para Jesus. Vindo aquele tempo em que Jesus é levado perante Pôncio Pilatos. Você lembra que Pilatos, você já assistiu a Paixão de Cristo? Né? Tem gente que, eu nunca li isso na Bíblia não, mas você viu a Paixão de Cristo. Aí na Paixão de Cristo você vê que Pilatos, ele começa a interrogar Jesus, pergunta algumas coisas a Jesus. Aí ele faz, eu não encontro nenhum defeito nesse homem. Eu não encontro nenhum pecado nele, nenhum crime nele. Isso é a figura do sacerdote analisando o bode expiatório e vendo que nele não existia nenhum defeito. Aí ele diz, traga água, aí trazem um pote de água e ele se lava na frente de todo mundo, semelhante ao que o sacerdote fazia ao se lavar nesse lugar. Depois disso, o sacerdote entrava na presença. Depois, você lembra aquela parte da coroa de espinhos? Os soldados dizem, tu é rei, cadê tua coroa? Peraí, deixa eu pegar uma coroa. Pega um monte de espinhos, espinhos grandes, torce, coloca na cabeça de Jesus e bate na cabeça de Jesus. Isso aqui figura aquele momento em que o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode e transferia os pecados para o bode. Jesus estava recebendo todo o pecado da humanidade, toda a culpa da humanidade, ele sem defeito, recebeu isso. Depois que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote apenas poderia entrar na presença de Deus, somente uma vez, para expiar durante o povo, perante o povo. E aquele
propiciatório, o sangue derramado fazia Deus ficar propício ao homem. Ou seja, fazia Deus não considerar o pecado, não considerar a lei, mas considerar a justiça do sangue do inocente que foi derramado, apontando para Jesus. Depois que Jesus morreu na cruz, e ele disse, está consumado. O sacrifício perfeito foi pago. Foi consumado de uma vez por todas. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. A presença de Deus que ficava lá dentro, ela saiu e invadiu toda a terra. E encheu a mim e a você. Nós podemos entrar livremente na presença de Deus, porque o preço foi pago completamente, de uma vez por todas. Não existe mais dívida. O escrito de dívida que era contra mim e contra você foi anulado, foi encravado na cruz, foi rasgado naquela cruz, porque o Cordeiro perfeito foi morto no meu e no teu lugar. Sabe, nada do que você vai alcançar em Deus, você vai alcançar pelo teu próprio mérito. Nós alcançamos pelo mérito de Jesus. Nós alcançamos pela justiça de Jesus. Lá em 2 Coríntios 5, 21 vai dizer, aquele que não conheceu o pecado. Quem? Jesus. Deus o fez, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus é um justo juiz. Ele disse, olha, é com a morte que se paga pelo pecado. E ele deu a sentença. Somente um sangue inocente pode pagar o preço. Mas eu serei esse sangue inocente a pagar o preço. Tem uma alegoria que trata sobre isso, de um juiz, que alguém comete uma infração de trânsito e vai ser julgado pelo juiz por aquela infração. Quando ele chega diante do juiz, a pessoa que cometeu a infração, quando ele olha, o juiz é amigo dele de longa data. Ele diz, oxe, está tudo certo. A gente cresceu junto, a gente é amigo, ele não vai dar pena nenhuma para mim. Quando chegou na hora do julgamento, $5.000. Nos Estados Unidos, a pessoa vai diante do juiz para ser julgado por uma infração. $5.000. Aqui, o homem fica revoltado porque ele conhecia o juiz conhecia ele, sabia que ele estava endividado, precisando de dinheiro. E aí ele sai de lá com raiva, chega em casa revoltado, fala com a mulher, a gente cresceu junto, como é que ele me cobra $5.000? Ele podia ter perdoado a minha dívida. Daqui a pouco, a campainha dele toca. Quando ele vai abrir a porta, o juiz. Ele diz, olha, se você veio me pedir desculpa, desapareça daqui que eu não quero conversa com você não. O juiz disse, deixa eu falar, apenas me ouça. Como juiz, eu precisava ser justo. Eu coloquei para você a pena que eu deveria colocar. Porque se eu não fizesse isso, eu estaria quebrando o meu próprio julgamento. O meu próprio juramento de ser justo. Mas como seu amigo, eu vim lhe trazer os $5.000. Tome, pague a sua dívida. Sabe que foi muito mais do que isso que Deus fez conosco? Ele disse, olhe, como juiz, o sangue precisa ser derramado. Mas como seu pai, eu vou enviar o meu filho para derramar esse sangue e te livrar de toda a dívida. A lei, ela trazia consequências. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, serás bendito ao entrares, bendito ao saíres, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito o teu ventre, o fruto do ventre dos teus animais, bendito isso, bendito aquilo. Mas se não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não tiveres o cuidado de guardares tudo quanto nele está escrito, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás ao entrares, maldito ao saíres. Para eu ser bendito, eu tinha que cumprir toda a lei. Eu não podia ter nenhum pecado. Tem alguém aqui que não tenha nenhum pecado? Cuidado para não estar distraído e levantar a mão. Se tivesse um pecado, era digno de juízo. Ou seja, maldito ao entrar, maldito ao sair, maldito o fruto do meu ventre, maldito o fruto dos meus animais, maldito, 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 maldito. O que cabia para nós era o maldito. Mas depois que Jesus pagou o preço, a justiça dele, ela foi transferida para mim. O meu pecado, ele foi transferido para ele. E o preço do pecado era a morte, então ele morreu. Ele pagou o preço, mas como ele não havia pecado, ele recebeu o pecado da humanidade e a morte não pôde segurá-lo. Então ele ressuscitou. Então toda a culpa foi sobre ele, toda a doença foi sobre ele, todo o pecado foi sobre ele, toda a enfermidade foi sobre ele.
Lá em Gênesis, Deus disse, olha, do suor do teu rosto comerás. Agora a terra vai produzir espinhos. Ou seja, antes você não precisava suar para produzir. Você está entendendo? Agora, do suor você vai comer. Agora você vai se esforçar. Você lembra que Jesus suou sangue? Você lembra que o sangue é a redenção? O sangue é a purificação? Então, o suor de Jesus se misturou com o sangue e caiu na terra. O que era maldito se tornou bendito por causa do sangue de Jesus. O suor que eu precisaria produzir com muito esforço, que eu precisaria me esforçar, em Cristo eu não preciso mais. Em Cristo eu fui redimido. Em Cristo a maldição que era sobre a terra foi anulada. Ei, quando você chega, a bênção de Deus chega. Quando você chega, a boa mão do Senhor chega. Quando você chega, a maldição sai. Você não é amaldiçoado. Você não é maldito. Você é bendito no Senhor. Ah, pastor, mas eu não sei se eu estou fazendo o suficiente para ser abençoado. Ei, é o que Jesus fez, não é o que eu faço, não é o que você faz. Às vezes me dá uma dor no coração quando eu falo, conversando com o Igor, que é o líder do discipulado, do primeiro amor, e a gente está conversando sobre o batismo. Igor, tem quantas pessoas para se batizar? Tem tantas, pastor. Aí eu disse, os outros são batizados? Não, pastor, porque fulano disse que não está pronto, ciclano disse que ainda não é o momento, que ele ainda não está pronto por causa disso, por causa daquilo. Ei, meu irmão, o que te deixa pronto é o sangue de Jesus, não é o que tu faz, não. Quando eu digo que eu não estou pronto para me batizar, eu estou dizendo, Senhor, o teu sacrifício não foi suficiente para me purificar. Tem alguém aqui querendo que Jesus morra de novo? Porque o preço não foi pago completamente? Ei, o preço foi pago completamente. Você não pode deixar o diabo te acusar e dizer que você não está pronto. Você não pode deixar o pecado te acusar e dizer que você não está pronto, porque Jesus morreu pelo teu pecado e pelo meu pecado. Eu não posso deixar a voz do diabo falar mais forte do que a voz de Deus. Eu não posso deixar a voz da condenação falar mais forte do que a voz da justificação. Nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus. Ei, não é no teu mérito, não é no teu merecimento, é no mérito de Jesus. Era só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano na presença. Hoje a presença saiu daquele lugar e veio habitar dentro de mim e de você. Abre Marcos 11, versículo 12, por favor, projeta aí. Enquanto eu bebo água. No dia seguinte, isso aqui Jesus e seus discípulos. No dia seguinte, quero já chamar Nino, por favor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Passa. E vendo de longe uma figueira com folhas. O que foi que o homem se cobriu quando pecou? Figueiras, folhas de figueira. Uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Então não tinha fruto. Só tinha folhas. Jesus teve fome, mas não tinha fruto na figueira. Só folhas. Se não folhas, porque não era o tempo de figos. Passa. Então lhe disse Jesus, nunca, jamais, alguém coma fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Para um pouco para pensar comigo. A gente às vezes pensa que Jesus está fazendo as coisas aleatórias. Tudo que Jesus está fazendo é profético. Tudo que Jesus está fazendo aponta para uma realidade espiritual. Jesus foi falar com a mulher samaritana, ofereceu água, pediu água para ela, na verdade. E aí ele ofereceu água. Olha, da água que eu tenho, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Ela diz, Senhor, eu quero essa água. Disse, pronto, faz o seguinte, vai chamar teu marido. Aí ela disse, deu ruim. Aí Jesus disse, disseste bem, deu ruim. O deu ruim não está não, é um acréscimo meu. Ela disse, não tenho marido. Aí disse, disseste bem que não tens marido, né? Porque tu já tivesse 5 e o que tu tem agora não é teu. Ela teve 5.
O homem já tinha passado por 5 alianças. Tinha passado pelo tempo da inocência. Tinha passado pela aliança edêmica, do Éden. Adâmica, de Adão. Mosaica, aliança da lei. 5. Aqui Jesus diz, olha, a figueira não tinha folha. Não tinha fruto, só tinha folha. Ninguém jamais coma fruto de ti. Mas a Bíblia diz que não era tempo de figo. Como é que Jesus queria que tivesse figo se não era tempo de figo? Ei, é uma realidade espiritual. O que o homem tentou se cobrir de folhas de figueira para cobrir a sua nudez, cobrir a consequência do seu pecado, mas somente um cordeiro morto poderia cobrir. Aqui Jesus está dizendo, acabou o tempo da justiça própria. Ninguém jamais vai chegar diante de Deus com justiça própria, porque o cordeiro que havia de vir chegou e o preço será pago de uma vez por todas. Ninguém jamais coma fruto da justiça própria. Ninguém jamais tente ser merecedor por causa do que fez. Você vai ser merecedor por causa do meu mérito, porque eu pago o preço, porque eu te justifico, porque eu te santifico. Louvado seja Deus. Ei, o que você fez para merecer isso? O que você fez para que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, imenso, eterno, dono de tudo, entregasse o seu próprio Filho para morrer por você? Cordeiro esse que já havia sido providenciado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando ele criou o mundo, ele sabia que eu e você iríamos pecar, mas ele já tinha providenciado o Cordeiro para morrer por nós. Que amor é esse? Aí você pensa que é o que você faz que vai fazer ele te amar. Ou você pensa que é o que você deixa de fazer, ou o que você faz de errado que vai fazer ele deixar de te amar. Ei, a gente não fez nada para ele nos amar. Como também a gente não pode fazer nada para ele deixar de nos amar. Ele te ama do jeito que você é. Ah, pastor, então eu posso ter uma vida de pecado que está tudo certo. Não, o amor dele me constrange a uma transformação. A mensagem da graça não é uma mensagem que vai te levar para uma vida de pecado. É uma mensagem que vai te levar para uma vida de santificação, por causa do amor dele. Não é olhar para o pecado e dizer, eu não posso ficar lutando contra o pecado. É olhar para Jesus e dizer, eu não quero pecado, porque eu já tenho o suficiente. É olhar para Jesus e dizer, ei, a santidade dele me preenche. Ei, o amor dele é suficiente para a minha vida. Eu não preciso ter uma vida de pecado, porque ele morreu para me livrar do pecado. Então não faz mais sentido para mim uma vida aqui. Quando o Cordeiro Santo morreu para me resgatar. Eu vi um vídeo ontem de uma pessoa fazendo uns testes no ChatGPT, inteligência artificial, tem acesso a toda a informação que há no mundo, inclusive na Bíblia. E a pessoa fez várias perguntas, e eu não acredito nisso, no que eu vou dizer, mas existe algo que chama a atenção. Ele, dentre as perguntas que ele fez, ele disse, quanto tempo nós ainda temos? E o ChatGPT disse, 7 anos. 7 anos até que o que aconteça? Ele disse, o julgamento. Por que eu estou dizendo que eu não acredito? Porque eu não acredito que nenhum conhecimento no mundo possa prever o dia. Ei, mas o ChatGPT, que não nasceu de novo, ele já está dizendo, está perto. Ele cruza todas as informações, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo na Bíblia, ele diz, está perto. Ele diz, faltam 7 anos. Eu não estou dizendo que faltam 7 anos, pode faltar 7 minutos. Pode ser que não dê nem para a gente acabar esse culto. Quando acabar, bodas do Cordeiro. Está a gente sentado, uma mesa gigante. Está Jesus lá com o cálice. Aleluia! Está Jesus lá partindo o pão e dizendo, ei, eu disse para você fazer em memória de mim até que eu viesse.
Ei, eu vim, chegou o momento. Vamos fazer isso juntos. Vamos fazer isso juntos. Vamos cear juntos. Está chegando essa hora. Está mais perto do que nunca. Aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro. Ei, está na hora de termos reencontros com pessoas que já partiram no Senhor. Vai dar nem tempo de ter muita saudade, porque está chegando o dia. Está chegando o dia que Ele vai olhar para nós e vai dizer: ei, vinde benditos de meu Pai, entre para o gozo do teu Senhor. Mas quem serão os que Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai? Vai ser aqueles que Ele vai olhar e Ele vai ver o seu sangue derramado sobre eles. E aí Ele vai olhar para mim e para você, e Ele não vai ver o nosso pecado, Ele vai ver o seu sangue. Ele vai ver a sua justiça, e não a nossa justiça, mas a justiça dEle. Não é pelo teu mérito que você alcança a salvação, e não é pelo teu mérito que você alcança nada nessa terra. Tudo é pela graça dEle que nós alcançamos mediante a fé. Ele pagou o preço completamente. Completamente. Não há mais preço a pagar. Eu já recitei aqui algumas vezes que Céu Fernandes diz no início de uma música, que ele diz: gratidão me descreve, maravilhosa graça me persegue. Confrontado em tudo que eu pensei saber, você resume a minha obra em apenas receber. A minha alma resistiu até onde podia, mas no cansaço da minha meritocracia, você apenas sorria. E de maneira doce me dizia: filho, o seu maior esforço é para descansar. Não há mais preço algum a pagar. Tudo já está consumado, escrito de dívida cancelado, encravado na cruz. Graça é favor teu, merecido por Jesus. Nós gostamos da definição de graça, que diz que graça é favor imerecido. Mas é imerecido por nós, mas foi merecido por alguém. Não há nenhum preço a ser pago por nós, mas já foi pago por alguém. Não há nenhum esforço que eu deva fazer. Eu não gosto de quem diz: ah, pastor, porque ser crente é pagar preço. Que pagar preço é morrer na cruz. E Ele já pagou. Não tem preço a ser pago, Ele já pagou. Viver longe do pecado é pagar preço. Dobrar meu joelho e falar com o meu Pai é pagar preço. Vir para a igreja quando eu estou cansado é pagar preço. Cumprir escala na igreja é pagar preço. Pelo amor de Deus, pagar preço é o que Ele fez na cruz. Pagar preço é Ele receber sobre si todas as chagas da humanidade. Isso é pagar preço. Pagar preço é levar um madeiro pela rua, todo mundo humilhando, todo mundo falando dele, ele sem roupa nenhuma levando madeiro. Depois ser encravado numa cruz com pregos grandes, numa cruz maior do que ele, porque a cruz não era para ele, era para Barrabás. A gente olha e fica com raiva de Barrabás. Olha, era para Barrabás estar lá. Ei, Barrabás representa a humanidade. Barrabás representa a mim e a você. A cruz era para ele. E Jesus tomou o lugar dele na cruz. Jesus tomou o meu e o teu lugar na cruz. E aí, quer Barrabás na cruz? Era o justo. Mas Deus disse: deixa aqui, eu pago o preço. Redenção é um preço completamente pago que te liberta de algo, que te liberta de uma dívida que você não podia pagar. Mas agora, com dívida paga, eu posso passar diante do meu antigo credor, de queixo levantado, de cabeça erguida, dizendo: eu não te devo mais nada, já está pago. Eu não te devo mais nada, já está pago. Eu não sei se você já deveu a alguém e viu a pessoa na rua, atravessa a rua, se esconde atrás do carro. Se eu estou devendo a ele. Só o olhar dele, ele nem falou nada, mas ele olha para você, você já se sente cobrado. Eita, ele olhou para mim, eu estou devendo a ele.
A coxinha que eu comprei na saída do culto não paguei. A irmã passou por mim. A irmã nem lembra. Mas você passou pela irmã, misericórdia. A coxinha a irmã vai me cobrar. Mas quando você já pagou, você passa tranquilo. Paz, irmã. Porque está pago, eu devo nada. Quando a dívida já está paga, você não se envergonha mais. Ei, a tua dívida com o pecado já está paga. A tua dívida com o diabo já está paga. E o diabo não pode nada contra você. Só que tem gente que vê o diabo do tamanho do mundo. Quando é filho de um Deus, que o mundo cabe na mão dele e não faz nem peso. Ai, porque o diabo se levantou contra a minha vida. Ai, eu estou dizendo, Jesus, não foi suficiente o teu sacrifício para me livrar da dívida com o diabo. O diabo ainda pode contra a minha vida. Lá em Lucas 10, 19, os discípulos foram, expulsaram demônios e voltaram felizes. Senhor, os demônios se submetem no teu nome. Mas, ei, menino, eu vi o diabo cair que nem um raio. Esses dias eu estava procurando umas imagens para usar no Rema. Estou dando aula no Rema, caráter de Deus. Aí eu procurando as imagens do diabo. Aí eu peguei uma de um cachorrinho vestido de diabo com um tridente assim. É o quão assustador ele é para mim. É um cachorrinho, um bulldog assim com a cara. Vestido de diabo com um tridentezinho. É o que ele... Só que apareceu uma imagem de Jesus e o diabo numa quebra de braço. Eu já vi gente botar essa foto no seu WhatsApp. Jesus e o diabo na quebra de braço. Ei, menino, não faz nem cócegas. Tu está achando que Jesus está lutando com o diabo? Ele já venceu na cruz. E por que o diabo faz tanta coisa ainda no mundo? Porque ele é o príncipe deste mundo. Mas quem nasceu de novo não é mais parte deste mundo. É parte do reino de Deus. E se eu estou no reino de Deus, o maligno não me toca. Se o mundo todo tivesse nascido de novo, o diabo não tinha lugar mais no mundo. Por que ele tem? Porque eu tenho um bocado de perdido ainda lá fora. Aí tem uma igreja que precisa entender quem é, para se posicionar lá fora, para alcançar o perdido lá fora e trazer aqui para dentro. Por isso que essa igreja não cabe mais a gente. Culto de quinta-feira, olha quanta gente tem. Daqui a pouco não cabe mais. Já estamos com 3 cursos, daqui a pouco 4. Os obreiros ficam, meu Deus, as escalas. Eu já estou vendo a cara das tias do DI. Mas vai chegar mais obreiro. Se formou mais uma turma de discipulado agora. Começou outra turma de discipulado. Ei, não vai parar porque é obra de Deus. Ei, não vai parar. Ei, você está vendo alguns estabelecimentos, bares, restaurantes sendo construídos aqui, mas não vai ser por isso que o Janga vai ser conhecido, não. O Janga vai ser conhecido pelo avivamento que o Senhor está fazendo nesse lugar. O Janga será conhecido pelos moveres de Deus nesse lugar. Ei, o que é que está acontecendo no Janga? Tanta salvação, tanta igreja crescendo, igrejas novas nascendo. Não é só o verbo da vida, não. Mas claro que o verbo da vida é um ponto importante nesse avivamento. Quando a gente falava há 2 anos, o Janga vai crescer como nunca, vai chegar muito estabelecimento comercial no Janga, muita coisa vai ser construída no Janga. Tinha gente que ficava, esse pastor é empolgado. Aí quando olha hoje, olha que coincidência, aquilo que o pastor falou, tem galeria aqui, tem isso ali, você não gosta. Aí tu acha coincidência, vaso. Eu devia receber uma comissão das pessoas que têm empreendimentos aqui, pela valorização que teve nos empreendimentos dele. Quem foi que estava declarando isso aí? Toma, pastor. Olha, meu Pix está aí, ó. Meu irmão, tem muito a ser feito. Mas não é que eu vou fazer para gerar o resultado. Eu vou fazer baseado no resultado, no lugar que Deus já me colocou. Aí eu subo nessa plataforma e ajo com a certeza de que a vitória já é minha. Não é para pelejar, como está difícil, é luta, é dificuldade, é prova. Misericórdia, estudante de medicina não faz tanta prova que nem alguns crentes. Ei,
Eu já fui aprovado. Já estou com jaleco, doutor Guilherme. Ei, não pensa que tu tem que se esforçar. O teu maior esforço é para entrar no descanso. Senhor, eu te agradeço, porque o preço foi pago. Grupo de música, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me redimiu. Senhor, eu te agradeço, porque o escrito de dívida que era contra mim foi cancelado, foi anulado. Senhor, eu te agradeço, porque eu sou justo diante do Senhor. Senhor, eu te agradeço, porque na minha casa não existe falta, porque o Senhor é o Deus da provisão. Senhor, eu te agradeço, porque na minha casa não existe doença, porque o Senhor é o Deus da cura. Ah, pastor, se isso tudo é verdade, e por que isso aqui acontece na minha casa? Porque está faltando tu entender tua autoridade, tu declarar tua autoridade, pela fé tu alcançar o que a Bíblia já providenciou para você. Que Jesus providenciou, que já está na Bíblia. Ei, as coisas que a gente alcança pela fé não são automáticas. Não é porque está escrito que vai acontecer. É porque está escrito, está crido e está declarado. Aí vai acontecer. Está escrito, eu acredito, meu Deus falou, e ponto final. Aí nessa mesma passagem que Jesus falou, ninguém jamais coma fruto de ti. Ele passa. Depois, outro dia eles voltam. Pedro diz, ei Senhor, aquela figueira que tu amaldiçoasse secou, da raiz até o final, secou toda. O tempo da justiça própria acabou. O tempo do mérito acabou. Do jeito que o Senhor disse, aconteceu. Aí Jesus disse, ei, em verdade vos afirmo, tendes fé em Deus. Marcos 11, 22, tende fé em Deus. 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ei, o que está faltando acontecer na tua vida, porque está faltando você falar. Fale, mova montanhas com a tua fé, mova montanhas com a tua palavra, porque vai acontecer. Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Levanta a tua mão, vem aqui na frente correndo. Vem aqui que a gente vai orar por você e você vai receber essa redenção. Romanos 10, 8, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você ainda não foi redimido, basta você ter uma atitude de confessar Jesus, crer com o coração, confessar com a boca. Jesus, eu recebo a tua redenção. Quem é você? Levanta a tua mão. Quem é você que quer sair do tempo do mérito próprio e quer entrar no mérito de Jesus? Ah, mas eu não estou pronto. Não se trata de estar pronto, se trata de se render. Quem é você? Tem alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo e quer voltar para casa curado? Ele pagou o preço. Seu corpo foi moído por causa das nossas transgressões, ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem alguém? Todo mundo curado? Eu não vou te convencer que você precisa de cura. Se tiver alguém, levanta a mão, a gente vai orar por você e você vai voltar curado. Aleluia. Meu irmão, sai daqui com essa consciência. Eu sou redimido. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Aquele sacrifício era anual e só cobria, não limpava o pecado. O sacrifício de Jesus foi definitivo. E não só cobriu, ele limpou o pecado e nos justificou. Você é justo diante de Deus. Não deixe ninguém dizer nada diferente disso para você. E se alguém disser, rejeite. Inclusive dentro da igreja. Porque inclusive tem igreja que quer pregar o teu mérito. Se você fizer, não, é porque ele fez. A gente recebe. O
que a gente vai fazer é um reflexo do que Ele fez. Eu vejo, eu olho para Ele, eu contemplo a Ele e eu fico mais parecido com Ele, por isso eu faço. Eu não faço para receber, eu faço porque eu já recebi. Eu não faço para ser, eu faço porque eu já sou. Amém? Seja abençoado na prática da palavra em nome de Jesus.